Olá, caros alunos do CPMG Nível das Neves, aqui é o professor Alisson Matutino de Souza, professor da disciplina Atualidades Políticas, Econômicas e Sociais. Na aula de hoje, continuando aquela temática que nós paramos na última aula sobre a questão da política social, política pública, buscando um gancho naquela diferença e até mesmo como era a defesa da autora, a dificuldade de se dispensar uma política social, sobretudo se a gente for pensar num país como o nosso e até mesmo no modo de produção do qual é o modo de produção vigente, o modo de produção capitalista, e a dificuldade que se incorre em relação à relação de classes, a questão da disparidade da relação entre capital e trabalho, que está aí digamos, na base de um problema maior das nossas políticas sociais. E haja visto também, já que nós estamos num país do tamanho do nosso e a complexidade dos desafios que nós temos, os desafios sociais, sobretudo, que ainda caminha muito lentamente, se a gente for olhar a nossa realidade, sobretudo no que tange a transparência pública ideal, saber o significado e a importância dessas políticas públicas e mesmo a distinção entre política de Estado e política de governo é algo básico e essencial, porque afinal de contas, partindo aí desse fato, elas estão diretamente relacionadas com a questão do planejamento do setor público, ou seja, da qualidade desse planejamento e da efetivação desse planejamento, e que afeta diretamente o nosso cotidiano, a nossa vida. Então, tá relacionado diretamente com a nossa vida. Então, visto que essas políticas públicas e as políticas e o que decorre disso, a diferença entre política de governo e política de Estado, afetam todos nós cidadãos, independente do grau de escolaridade, de sexo, de raça, de religião, de nível social. Então, aí a gente consegue perceber a importância de discutir essa temática e como isso nos afeta como num todo. Mas antes de me deter basicamente na diferença, que o texto é bem simples e de fácil entendimento, mas antes de me deter especificamente nessa diferença, na distinção necessária que o autor coloca, eu acho que é necessário retomarmos um pouco o que é o conceito de políticas públicas, a sua diferença específica, o que ele é em si, para depois nós partirmos para essa diferença entre política de Estado e política de governo. Então, o que são políticas públicas e para que servem? Então, a política pública, como eu já adiantei para vocês, engloba todos os cidadãos, independente da escolaridade, do sexo, da orientação, da raça, da religião, do nível social. Esse tópico aqui leva a gente a pensar que geralmente é um grande preconceito quando se fala de políticas públicas, que associa-se política pública à ideia de processos assistenciais, que é uma ideia muito forte no Brasil, né? Sobretudo pelas questões econômicas do nosso país, as diferenças e as desigualdades. Então fica meio conservador levar por esse viés de pensamento, porque é como se hoje se a política pública fosse uma política para ajudar o pobre, para ajudar somente a classe pobre. Não é. A política pública ela afeta a todos os cidadãos, ricos e pobres. Então ela afeta toda a sociedade, todas as áreas, as questões econômicas, sociais, envolve até mesmo as questões políticas e as questões de saúde pública, de lazer, todas essas questões. Eu penso que uma das dificuldades de pensar a política pública no seu sentido conceitual vem justamente no Brasil desse déficit, né, que nós temos em relação a políticas sociais. Ou seja, dado esse padrão histórico de um processo de desigualdades, as pessoas tendem a achar que as políticas públicas são sinônimo de política social. E nós tendemos a dizer isso porque justamente por causa dessa carência, dessa escassez que nós temos de políticas sérias no país, né, com relação a isso. Então, o que nós podemos destacar nesse início aí, para desfazer esses liames preconceituais, é que nem toda política pública é uma política social. Então, as políticas públicas é algo muito mais amplo e as políticas sociais estão englobadas, negócio difícil de falar, estão englobadas nessas políticas públicas. Então, um dos primeiros preconceitos que a gente tem que desfazer seria esse. E um segundo tópico, que é o aprofundamento e a expansão da democracia, as responsabilidades do representante popular se diversificam.
É importante aí ressaltar e lembrar que a política pública não é monopólio dos atores governamentais, que agora existe um debate grande nessa área, um debate mundial sobre o papel do governo e o papel do Estado, que agora o papel do mercado na resolução de problemas públicos e você tem agora umas visões multicêntricas de tratar, sobretudo, as questões dos problemas públicos. Então, não existe essa visão unilateral nas tendências agora do estudo de políticas públicas, de pensar que não é só o Estado, não é só o governo que faz política pública, ou seja, a sociedade também faz política pública juntamente com o mercado, e essas três esferas conjuntas podem aí participar como atores sociais no que tange as políticas públicas. Então a gente pode pensar nesse sentido, como não sendo só uma ação governamental, você pode pensar no envolvimento dos três setores básicos aí no que tange aos problemas públicos. Vou pensar o primeiro setor, que é digamos, o que mais deveria tratar dessas questões, que é o Estado e o governo. O segundo setor, que é a iniciativa privada. E nós temos também o terceiro setor, que é aí composto de diversas organizações da sociedade, passando pelas ONGs, as organizações não governamentais, também as OCIPs, que é aquela organização da sociedade civil de interesse público, associações de bairros, movimentos sociais, entidades filantrópicas. Você tem aí todo um rol de setores que também corroboram e ajudam na resolução de problemas públicos aí, sobretudo dada a demanda que nós temos aí em torno de vários problemas sociais que nós temos no Brasil. De posse então dessas informações preliminares e dos preconceitos aí sendo desfeito, o que é política pública então? No geral, são um conjunto de ações, né, e decisões tomadas pelos governos, seja na instância federal, estadual, municipal, com a participação direta ou indireta dos entes públicos ou privados, como nós vimos no segundo tópico. Então, visando o quê? Visando assegurar o direito à cidadania, ao acesso, à justiça social, aos vários segmentos, justamente para reforçar essa ideia de cidadania. E então, o que seria a política pública? Você tem um problema público, que pode ser um problema tanto por carência ou como excesso na sociedade, por exemplo, um problema de excesso, que eu acho que é o mais difícil de visualizar. Você tem, por exemplo, o estacionamento na cabeceira de uma ponte atrapalha no trânsito. Você tem, por exemplo, o mosquito Aedes aegypti, que está com a superpopulação aí. Você tem, por exemplo, escassez, problema de crédito no mercado. Então você tem aí toda uma demanda de problemas sociais, e as políticas sociais, se a gente pudesse fazer uma analogia com a medicina, você tem aí um problema público, que é uma doença no funcionamento público. Então, a partir desse problema público, seja na área da economia, da saúde, da educação, ou mesmo do ambiente, todas as áreas aí de intervenção pública, você vai ter que ter um tratamento para essa doença, né? Uma intervenção para sanar o problema público. Então, por exemplo, o excesso de trânsito aí na cabeceira de uma ponte. Tem várias maneiras de você atacar o problema, por exemplo, você construir uma ponte nova, fazer um túnel, ou mesmo cobrar imposto para diminuir o uso de transporte individual, para forçar as pessoas a utilizarem um transporte urbano, público. Isso já tem, de certa forma, tem em São Paulo, né, a questão da rotatividade das placas, visando diminuir o fluxo de veículo. Então você tem aí toda uma demanda de problemas sociais, uma agenda que transforma em agenda, né, para os governantes, isso, de forma que a partir desses problemas sociais, dessas doenças sociais, o governo vai intervir juntamente com toda essa camada social que eu disse para vocês, em torno das responsabilidades que essas camadas têm, também para corroborar e ajudar nesse processo de problema, para tentar sanar essa dificuldade aí social. Então, pensando nesse sentido, como a políticas públicas como esse conjunto de iniciativas, decisões e ações do, do regime político frente a esses problemas sociais, visando garantir o bem-estar social. Pensando nesse bem-estar social aí, como o texto bem diz, como uma igualdade de direitos, justiça social
significa salário justo e digno, como o próprio o artigo 5º da Constituição garante, que nós deveríamos ganhar, ou devemos ganhar o suficiente para morar com dignidade, para poder realizar o nosso lazer com dignidade, educação. Então, as políticas públicas, elas têm essa especificidade de, digamos, de até mesmo se a gente for pensar na bifurcação das políticas sociais, que o artigo 6º da Constituição traz, que esses direitos devem ser garantidos pelo Estado e os direitos sociais visam esse bem-estar da população. Isso está previsto em lei, né? Previsto na Constituição, o direito à educação, saúde, alimentação, proteção à infância, maternidade, aos desamparados, à previdência social, transporte, lazer. Nós temos basicamente, se não me engano, 11 direitos sociais que o Estado deve desenvolver, e as políticas sociais que emergem das políticas públicas, aí pensando a nível Brasil, sobretudo com esse déficit que nós temos em termos de políticas sociais, desenvolver, de certa forma, essas necessidades, essas políticas que atendam a demanda da necessidade que emerge da população brasileira. Então, o que é essencial aí para que isso seja garantido e resultados satisfatórios, seja no plano federal, estadual ou municipal, seria o papel, ou digamos, a participação da população, né, para que a política pública seja garantida. Nesse sentido, a gente vê a carência que nós temos com relação a uma participação mais efetiva da comunidade brasileira em torno dessas ações afirmativas para garantir essas políticas públicas. E eu penso que uma das maiores dificuldades que a gente tem, de fato, é uma participação mais efetiva da população brasileira para justamente garantir que esses direitos descritos em lei e aprovados, regulamentados pela lei, sejam de fato efetivados. Então, na continuidade, só para nós termos um mapa geral do que é a política pública, eu trouxe mais um slide que ele é repetido da primeira parte da aula, mas só para a gente retomar essa noção, entendemos a separação, quão ampla é a política pública e como ela está relacionada com outras áreas também aí da gestão governamental. Como podemos ver aí no quadro, isso aqui é a amplitude das políticas públicas, que envolvem tanto a gestão pública, aí no caso, as ações e intervenções do Estado, em torno de um governo que é demarcado por um momento histórico, que visa atender às demandas prioritárias da sociedade, da qual essa gestão pública faz parte, né? E que pode ser da área sociais, da área de economia, de gestão ou de infraestrutura e estatal. Então, nós temos uma gestão pública, que essa gestão pública, a partir das políticas públicas, vai versar sobre as políticas sociais, aí, sobre todos esses direitos aqui que estão, digamos, saúde, educação, habitação, assistência social, estão previstos pelo artigo 6º da Constituição. A política pública também versa sobre a questão da política econômica, porque política social e política econômica andam juntas, caminham juntas, porque para você fazer, por exemplo, políticas sociais, você precisa ter uma base orçamentária para a execução dessas políticas sociais. Então, as políticas públicas e políticas sociais, na medida em que desenvolve essa competência de promover ações e intervenções que visam promover o bem-estar social, estão assim, estritamente vinculadas uma à outra. Então, o que a gente tem que guardar sempre em mente que nem toda política social é uma política pública, no sentido de que a política pública é muito mais ampla e a política social está englobada na política pública. Então, você tem que levar em conta também toda a infraestrutura que uma determinada sociedade tem. Aí a política pública versa também sobre o transporte, telecomunicação, abastecimento, saneamento, meio ambiente, energia, lazer, tudo isso engloba a política pública. Por isso que eu falei para vocês no início da aula que é bom a gente tirar essa noção muito rasa, muito baixa, que política pública é uma política assistencialista, porque, por exemplo, abastecimento, saneamento engloba tanto rico como pobre, energia, meio ambiente, transporte, engloba tanto rico como pobre. Se você estabelecer uma lei de contingenciamento dos veículos, vai afetar também os ricos, no caso. Uma política de crédito
que está falha no nosso país, vai afetar também empresas que trabalham com a linhagem habitacional. Então, aí, só para vocês terem uma noção geral de o quão é amplo a política pública. Eu penso que deu para entender basicamente o que é. Agora, na continuidade da aula, vamos entrar mais especificamente na temática do texto, que é a diferença entre política de Estado e política de governo, que está estritamente alinhada com a política pública, ou seja, ela emerge da política pública na sua amplitude. E a política pública, ela tem dois sentidos, ou dois viés. Ela tem um sentido político e um sentido administrativo. O sentido político, aí, como a gente pode ver no texto, por fazer parte de um processo decisório, um processo de decisão, é claro que, naturalmente, ela vai ter um sério conflito de interesses aí. Por exemplo, vamos pensar que a sociedade ela é composta por vários grupos, segmentos políticos, ideológicos, visão de mundo. Isso o tempo todo está sendo debatido, né, dentro do Estado. E como o Estado deve reagir frente a isso. Então, política pública é aquilo que o governo decide fazer ou não fazer, definindo aí quem ganha, quem perde, em que momento ele deve fazer. Tudo isso está nesse processo decisório do sentido político. Então, dependendo aí do governo que você tiver, essas políticas públicas, no sentido geral, ela existe, mas ela pode sofrer alterações. É claro que ela vai carregar aí uma carga ou de aprofundamento de tal política ou de diminuir, dependendo da época. Então você tem aí todas esse rol de conflitos e tensões que é próprio do meio político. Então, que vai envolver aspectos culturais, sociais, econômicos daquele determinado momento que vai influenciar na tomada de decisão e digamos, nesse campo de forças que é a política e sobretudo a política estatal. Então, dependendo aí do momento, esse desenvolvimento ou até mesmo o que se é praticado em termos estatais pode sofrer grandes alterações das políticas sociais, das políticas públicas, porque envolve toda essa ideia de tensão e interesses distintos em torno do que fazer ou não fazer. E nesse viés administrativo, ou sentido administrativo, as políticas públicas, e como um conjunto de processos digamos, e progressos das atividades governamentais, ela tem esse viés administrativo, de programas a serem realizados pelo governo. O que quer dizer isso? No que tange a essas políticas públicas, ela tem um viés burocrático, né? São do Estado. Então, as instituições públicas que estão nesse comando vão tentar aí, né, a partir dessa guisa em torno do sentido político, tomar a melhor decisão no sentido administrativo, para que depois de tomada a decisão, o governo vai transformar essa decisão em um projeto de execução. Por isso que você vai ter aí, nesse sentido governamental, esse viés administrativo, que a partir desse viés administrativo separa-se a política pública em dois grandes setores. Aí que nós vamos ver, a partir desses dois grandes setores, o que é essa política de governo, pensando aí na alternância do poder, e o que é a política de Estado, pensando no sentido de continuidade entre as políticas públicas aí de determinado governo. Então, nessa diferença entre política de Estado e política de governo, partindo aí da primeira, que é mais simples de entender, que são as políticas de governo, são aquelas em que o próprio executivo decide, num processo bem mais simples, de formulação bem mais elementar, que demanda aí resolver problemas da sua própria agenda política, é uma agenda política interna, e as medidas e os programas que esse governo assumir tem esse caráter da transitoriedade, digamos, um caráter temporal, em que dura a partir do quanto durar o mandato do governante. Se for por 4 anos essa medida governamental, aí, essa política de governo dura, e se estender por 8 anos vai até os 8 anos da política de governo. E quando mudar aí, vier um próximo governo, que seja de uma sigla diferente, ideologia diferente, ou viés político diferente, ele não tem obrigação nenhuma de continuar a tal político. Então você tem esse aspecto da descontinuidade, da alterabilidade, se é que existe essa palavra, ele é alterável, essa política de governo, com uma certa facilidade. Então ela tem a própria agenda e a dinâmica econômica,
parlamentar de tal governo, ou também ela pode vir de fora, se a gente for pensar aí como exemplo, e das políticas implementadas no Brasil, sobretudo do Fernando Henrique Cardoso, ou até mesmo do atual governo, que tem assim, uma frente muito neoliberal, a gente pode pensar em uma política de impacto com o consenso de Washington, que são aquelas políticas do teto de gastos, que estipulam os tetos de gastos para a nossa economia dependente. Se a gente quiser pegar empréstimo com o FMI, com o Banco Internacional, você tem aí um impacto doméstico em relação às políticas internacionais que nós temos. Podemos pensar até na questão da flexibilização das leis trabalhistas, que é uma demanda das multinacionais, que se instalam no país e, de certa forma, direcionam a nossa economia dependente. Você tem também aí um grande impacto dessas políticas de governo, desses governos que seguem essa agenda mais neoliberal. Então, a política de governo, ela mostra, assim, esse caráter de transitoriedade, de não continuidade, independente do chefe vigente que esteja, ele não tem obrigação nenhuma de dar sequência a essa política de Estado. Então, nesse sentido, ela é bem mais simples no que tange a decisão de operação, no que tange de operacionalidade é, da sua implementação, seja no plano estadual como federal. Então você tem um problema, uma agenda, o executivo vai, no caso, tentar, a partir de um processo mais simples, de alguma outra emenda, é, algum, alguma diretriz, tentar solucionar aquele problema, seja no plano administrativo ou seja no plano econômico-social, e vai aí, digamos, num prazo bem mais curto, bem mais simples de um processo administrativo, tentar estabelecer uma política de governo. Então, é, não quer dizer, sim, que essa política, no caso, se for uma política bem feita de governo, ela não possa adquirir um caráter atemporal. Então, você tem aí, por exemplo, um, no caso a política de governo for muito boa, pode ser que ela seja continuada pelos outros governos, e nessa dimensão do continuismo, essa política pode, a partir da dotação orçamentária para implementar o seu plano aí plurianual de 4 anos ou de 8 anos, que essa política não seja de fato efetivada como uma política de Estado. Aí tem que, digamos, ver em que medida isso é salutar para a demanda social, a demanda de problemas, quer dizer, da agenda política do governo, e que é continuado. Você pode pensar aí, por exemplo, a questão do continuismo com relação ao Bolsa Família, que é um problema, uma política assistencial, né, que, que assumiu aí agendas que transcendem o governo. Por exemplo, você tem Bolsa Família como um programa de renda mínima, né? Que ele é uma política de governo. Ela ainda não foi elevada ao status de categoria de política de Estado, mas ela está tendo uma certa continuidade. Você tem aí o governo Lula, o governo Dilma, e no caso o governo Bolsonaro, ainda que alguns cortes, está continuando aí esse processo aí dessa política de governo. Outro exemplo que a gente pode pegar com relação à política de governo, que se estendeu por um prazo até grande, temos o Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, que veio substituir aquele Fundef, não sei se vocês lembram, do governo FHC. E o Fundeb foi criado no período do governo Lula, sob a liderança do o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. O Fundeb hoje, digamos, é uma principal força de recursos da educação, seja para a educação básica brasileira, seja por recursos para as creches, escolas, ensino fundamental, os anos iniciais e aos anos finais também do ensino médio. Então, são todos os recursos do Fundeb, que movimenta cerca de 140 bilhões, se não me engano, de reais anuais aí, e a partir dessas constituições obrigatórias, que tanto para estados e municípios aí no regime de parceria, era obrigatório também para a complementação da parte do governo federal. E esse Fundeb, que digamos que garante o funcionamento básico das escolas de educação infantil, das creches, das pré-escola, fundamental e do médio aí, que garante aí cerca de
também de 60% da remuneração aí do magistério, só para vocês terem noção tanto que é importante essa política de governo, sobretudo dos impostos do ICMS, que deve ser destinada à remuneração dos professores. O Fundeb foi criado com uma emenda constitucional e chegado ao seu final, agora no ano de 2019, que é o ano em que, digamos, ia precisar de uma grande participação da população no que tange a, a implementação, a continuidade, o continuismo dessa política, o governo federal aí, no atual, não está mexendo nenhuma palha com relação a esse novo Fundeb, ou seja, embora haja, digamos, uma discussão há algum tempo no Congresso Nacional e é necessário e a necessidade de se pensar nesse continuismo dessa política, que é preciso defender essa duração para garantir uma certa estabilidade desse processo educacional, mas a gente vê que no atual governo a gente tem ali assim pouquíssimas diretrizes no que tange ao continuismo dessa política do Fundeb e que a gente pode até ver alguns discursos aí com relação a isso, que a agenda do ministro da Economia, do Paulo Guedes, você tem ali uma total desvinculação dos recursos obrigatórios tanto para a educação como para a saúde. E isso é visto, e isso é, digamos, no que tange as políticas educacionais, as políticas de saúde é muito ruim, né? Porque você tem uma grande demanda da população que dependem dessas políticas. Então, não podemos, digamos, transformar isso em balcão digamos, como o Vélez queria, o antigo ministro da Educação, transformar isso num balcão de negócio. A gente viu pela primeira vez aí que na história as verbas da educação que possam ser destinadas a partir de emendas parlamentares, que os parlamentares indicam aí aqui e acolá onde vão, digamos, direcionar essa importante demanda da população aí para os seus setores. Não podemos deixar isso ao sabor de uma política causista ou causuística que vai produzir grandes distorções se caso for aprovada e vai, digamos, vai aumentar ainda mais as desigualdades educacionais, que isso reflete sobretudo na participação aí social dos nossos jovens, e já que a universidade e até mesmo a educação é uma grande mola propulsora para diminuir as desigualdades sociais, então isso vai trazer sérios riscos para nós. Então, defender o Fundeb é defender as verbas obrigatórias, a manutenção das obrigações com a educação. E esse é um dos grandes pontos. E o segundo ponto seria interessante ressaltar seria melhorar o Fundef para, digamos, defender mais recursos da União para que sejam distribuídos aí pelo Brasil e, sobretudo, para aquelas escolas que mais precisam. Então, você tem aí, só para vocês terem, que não sei se exemplo, só para vocês terem noção, tanto que uma política de governo é importante, no sentido de que ela pode, a partir da sua implementação, transformar-se numa política de Estado. E, marcadamente, a diferença entre as duas, nós temos agora a política de Estado. Essa política de Estado ela tem aquela ideia do continuismo, da continuidade, e ela é bem mais complexa, justamente por envolver muito mais uma parte burocrática, administrativa, envolve geralmente mais de uma agência do Estado aí, passa aí pelo parlamento, em geral por instâncias de diversa discussão, resultando aí em mudanças de outras normas ou disposições pré-existentes, coincidência em setores bem mais amplos da sociedade. Então, a partir dessa pequena definição aqui, a gente pode ter uma noção tanto que a política de Estado é uma política que envolve muito mais setores na sua tramitação, envolve a máquina estatal aí, que envolve todo o aparato técnico da máquina estatal, por exemplo, para fazer simulações de impacto tanto horizontal como vertical, os efeitos econômicos, aí se tem orçamento ou não para essa política de Estado. Então, você tem aí uma trajetória muito mais longa, muito mais difícil, porque envolve aí aquele rol de políticas públicas, tanto da parte administrativa, como também da parte política. Se a gente pudesse pegar como exemplo aí, a gente está vendo aí o tanto que ao longo dos anos, dos últimos 3 anos, está vendo aí a discussão com relação à implementação da reforma da Previdência, que começou lá no governo Temer, né? Mais especificamente aí, como uma política
que ele queria bater na tecla para ser passada e voltar rapidamente, mas teve muitas protelações, a gente percebeu no cenário das demandas políticas de setores em que as ideologias iam contra a política vigente, todo o movimento contra. Você tem também aí depois a agenda do Paulo Guedes, que é o atual ministro da educação, desculpa, da economia, que bateu bastante nessa tecla e você vê lá todos os estudos por trás disso, da parte administrativa, a consulta com os economistas, tudo isso, digamos, para colocar para votar essa emenda, essa questão da Constituição e mudar detalhes da Constituição com relação aí à Previdência Social. Só para vocês terem noção, tanto que a política do Estado é algo bem mais sério, que perde aquela questão da transitoriedade, do caráter temporal, e o governo precisa pensar aí numa política em termos temporais, de uma política de curto, médio e longo prazo. Então você tem que levar em contas aí várias coisas, vários impactos, seja no plano social, no plano econômico e no plano orçamentário da, do de tal governo. Então, independente do governo que entrar ou sair, a política do Estado ela deve permanecer. Ela deve estar na agenda aí do governante. Então, vamos aos exemplos para ficar mais claro, desculpa, para a gente visualizar melhor essa diferença entre política de Estado e política do governo. O texto vai trazer um exemplo no caso do âmbito da diplomacia aí, para a gente pensar essa distinção. Política de Estado seria a decisão de engajar no processo de integração regional, ou seja, a assinatura do livre comércio, por exemplo, a entrada ou não do Brasil no Mercosul. Então você tem aí um requisitos para entrar nesse tratado de livre comércio, aí você vai precisar de uma cooperação científica, tecnológica, ou mesmo um instrumento mais técnico para pensar em que medida é possível e é bom para o país entrar numa política regional de um tratado de livre comércio. E vocês acompanham até mesmo a questão do Brexit, que houve na Europa, a saída ou não da Inglaterra disso, tanto que foi um processo longo de discussões do parlamento. Aí você tem aí também uma política, ao passo que a política de governo, em termos de comparação, seria a definição de alíquotas tarifárias para um setor determinado, ou seja, ali se você colocar uma tarifa maior para determinado produto, visto que nós produzimos esse produto, então não seria interessante que na questão do livre comércio, numa instância menor, para pensar nessa dimensão de entrada e saída de produtos, o que seria mais interessante a custo-benefício olhar para o nosso país, a importação de determinado produto, uma vez que nós temos tanto a matéria-prima como, digamos, um exemplo, estou pensando, e nós temos tanto a matéria-prima como a industrialização, então não seria interessante importar tal produto, sobretudo na balança comercial, seguindo aquela lógica que é melhor exportar do que importar, nesse sentido. É melhor exportar produtos manufaturados do que exportar matéria-prima, porque matéria-prima é mais barato. Pensando um pouco nesse sentido aí, então, de uma política de governo, é muito mais simples em relação ao processo de tomada de decisão e das demandas que referem, por exemplo, à entrada ou saída de um tratado de livre comércio. Então, o exemplo dele foi feliz, mas eu tenho exemplos mais próximos de nós aqui, que até o slide mostra. Você tem o SUS como uma política de Estado, garantido pela questão da Constituição, que já vem aí ao longo dos anos como o Sistema Único de Saúde. A gente viu, apesar das deficiências da carência, num período que nós estamos vivendo do Covid, tanto que foi importante mostrar aí a questão de termos políticas de Estado. E o programa mais médico, que era um programa do governo Lula e Dilma, de uma relação com o país Cuba, de uma política pública voltada muito mais para a questão da prevenção. Os médicos faziam um sistema de prevenção do que curar o paciente. Então você tinha um programa mais médico que a gente sabe que não foi dado continuidade no governo do Bolsonaro. Nós temos também, a nível de exemplo, nós só podemos pensar como uma política que ao longo do tempo transformou numa política de Estado, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Ele é uma política de Estado. Você tem também aí o SUS, como já disse para vocês, que tem essa questão muito forte de ser a partir da dotação orçamentária, todo o governo plurianual deve dar continuidade a essas políticas.
Você tem também aí como um grande exemplo a, a questão do Programa Nacional de Fortalecimento para a Agricultura Familiar, que também se transformou a partir dos decretos e de toda a unificação pelo Congresso, ela passou a ser uma política de Estado, que no caso foi uma batalha muito grande dos movimentos sociais e movimento agrário, e hoje nós temos aí o PRONAF, já com as características de política de Estado. Então você tem aí vários exemplos para ser citado em torno do que é a diferença entre política de governo e política de Estado. E como eu adiantei para vocês, é por isso que o autor defende que as políticas de Estado não possam ser só adotadas ao livre sabor do ministro de uma área, ou mesmo pelo presidente, ou sobre a sugestão de um assessor, porque ela não viria de todo esse estudo aprofundado de um corpo técnico, ou seja, do viés econômico, administrativo, pensando na dotação orçamentária anual, ou até mesmo do plurianual, né, dos 4 anos ou dos 8 anos que o político ou o governante vai ficar. Então, não alcançaria essa legitimidade necessária para que ela seja implementada. E isso, claro que reflete, segundo o autor, na própria estrutura do Estado, quando se pensa como são formuladas e implementadas essas políticas de Estado. A gente já visto que no Brasil a gente tem uma grande dificuldade, né, com relação a essa ideia de política pública ao longo dos anos. Se a gente for pegar aí, por exemplo, a questão do financiamento de bolsas estudantis, que é uma das grandes questões que envolve nós que somos estudantes, e é tipo de governo tal, a gente for olhar, ter essa questão do orçamento, dessa dotação orçamentária para as bolsas. Já no outro ano você tem um político que tem um viés de político totalmente oposto, que dificulta digamos, esse acesso às bolsas, diminui as bolsas, como houve os cortes aí o ano passado e esse ano, e continua havendo. Então você tem aí todas essas questões, que a política de governo, de certa forma, é influenciada por as questões de viés político, ideológico, até mesmo questões de parte de direita, esquerda, A, B, centro. Então você tem aí todos esses referenciais. Só para deixar clara a relação, enquanto a política de Estado passa pela questão da Constituição e das leis, independente do governo que entrar e sair, tem que seguir a Constituição e as leis, digamos, é uma prerrogativa básica do governo. Você tem que ter também ali toda a dotação orçamentária, a garantia do financiamento, da continuidade, do SUS, da educação, digamos, do SUAS, de todos os programas que envolvem o SUS. Já as políticas de governo está posto a partir de decretos, portarias, programas e projetos. E tem concessões aí, você percebe tanto que é mais simples todo esse processo da política de governo em relação à política de Estado. Então, para finalizar, nós vamos ter aí, em termos de, continuando no exemplo que ele dá, pensando aí nas relações exteriores de economia e finanças, em seu aspecto mais conceituais do que operacionais, no meio ambiente, da educação e tecnologia, ela geralmente envolve um corpo de funcionários especializados, dedicados profissionalmente ao estudo, acompanhamento e formulação das grandes orientações das políticas vinculadas às suas respectivas áreas. Então, como eu venho falando para vocês, esse corpo técnico que ele é essencial para a implementação de uma política de Estado, porque depende de toda uma formulação por exemplo, de como essa política vai ser implementada, quanto se tem de orçamento plurianual, da onde nós vamos tirar isso, de qual setor, quanto de renda vai ser possível destinar de orçamento. Então você tem aí várias prerrogativas para se instaurar uma política de Estado. Então, isso, digamos, tem um caráter operacional muito mais forte, sistêmico e estrutural, enquanto as políticas de governo não. Depende muito mais de uma agenda política própria do governante, daquele partido, digamos, daquela linhagem que ele segue, digamos, até mesmo de um viés político que ele segue, que é bem menos estrutural do que, por exemplo, uma política, e bem menos sistêmica do que uma política de Estado e suas necessidades. E para continuar ainda na questão das diferenças, que daí dá para a gente visualizar melhor, aí você tem o artigo 6º da Constituição, que garante uma política de Estado, que eu já disse para vocês que tem mais ou menos 11 prerrogativas que são
que a Constituição defende como um direito resguardado do cidadão, você tem entre a saúde, você tem uma política de implementação do SUS, o SUAS, né, que eu já disse para vocês, que é o Sistema Único de Assistência Social, que se tornou uma política de Estado, a questão da Previdência Social, que está desde lá da Constituição de 1932, se não me falha a memória, que é a questão da Previdência, como um direito resguardado aí do cidadão. E por fim, você tem a política de governo, que é muito mais aquelas políticas de vocês específicas, e depende da alternância, da temporalidade do governo, Bolsa Família, que não foi ainda instituído como uma política de Estado, apesar de ter uma longa discussão aí, uma necessidade de se pensar nisso, como uma política assistencialista, que haja vista que nós temos aí um grande déficit de pobres no Brasil, digamos, déficit, um grande número de pobres no Brasil, que dependem dessa dotação orçamentária aí, um programa de renda mínima, e ele é uma política ainda de governo, não é uma política de Estado, e não foi levado, como disse para vocês, a política de Estado. Você tem aí a Minha Casa Minha Vida, que é um programa habitacional muito implementado pelo governo Lula, também não é uma política de Estado. A política de governo Bom Prato, Corujão da Saúde e vários outros programas aí assistenciais que são muito mais políticas de governo e não são políticas de Estado. A gente for pensar também aqui, podemos pensar em uma política mais recente que envolve muitos brasileiros, dada a nossa diversidade cultural e a dificuldade das diferenças sociais a partir da questão econômica. Nós temos as cotas raciais, que é, digamos, o acesso à universidade. Além das cotas raciais, nós temos as cotas sociais, que é por renda, que pensando em uma intersecção entre pobres e negros. Então você tem aí todo um rol de programas de política de Estado que são implementados que a gente deve ser levado em conta. Ao passo que as bolsas universitárias, como a gente já viu, que é uma questão que serve, digamos, para a questão de alguma parcela, as bolsas estudantis com doutorado, mestrado, não é uma política de Estado, não é uma política de Estado, é uma política de governo que, na verdade, não está sendo continuada aí pelo atual governante. Então, meus caros alunos, acho que vocês têm elementos suficientes agora para entender as diferenças entre política social e política de governo. E lembrando que esses temas geralmente caem muito em redação, porque são problemas sociais, geralmente todo tema de redação trata de alguma questão social. E eu acredito que a partir desses elementos que nós estudamos hoje, vocês têm aí muita base para pensar aí até mesmo uma tese de uma redação, quando cair, partindo de uma diferença entre política de Estado e política de governo, ou até mesmo já classificando aquela política como uma política de Estado e ali colocando o conceito e estabelecendo uma crítica, uma posição frente a isso. Acho que pensar o continuismo de uma política de Estado ou até mesmo transformar algumas políticas de governo em políticas de Estado seria uma boa defesa, visando aí aquele princípio mor da nossa Constituição, que é que todos tenham bem-estar, saúde, tenham acesso a todos aqueles, ao artigo 6º da Constituição aí, como bem relata o slide. Então, acho que penso defender isso defender, sobretudo, a questão do humano, né, da vida e do bem-estar social, que é para todos, não é para uma classe. E em tempos de neoliberalismo tão forte que o nosso viés político está seguindo, então acho que cabe uma crítica bastante interessante, pensando aí, sobretudo na política de Estado e a defesa forte da nossa com relação a isso, que nós somos os que dependemos disso, do SUS, de uma educação pública de qualidade, dependemos de uma certa segurança pública. Então eu penso que fazer essa defesa seria muito bom aí para a redação de vocês e até mesmo para dar um embasamento bem crítico para os conceitos que vocês vão usar num texto dissertativo argumentativo, já que nós estamos tratando de atualidades, né? Eu creio que essa aula por hoje é o suficiente. Muito obrigado, até a próxima aula.